Fala, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Faltam apenas 4 jogos, hein, pro término do Campeonato Paulista. Uma quarta de final, uma semifinal e 2 finais ida e volta. E o Corinthians, inclusive, já pode ter até uma ideia de quem pode pegar na próxima fase, caso avance do Mirassol. A semi é só um jogo. E se o Corinthians avançar, avançará com a melhor campanha. Isso daqui nos permite jogar, inclusive, quartas e semi, já de bate pronto, na Neoquímica Arena. E caso a gente passe com apenas empates, pode ser que a final, se algum desses adversários que eu vou mostrar logo na sequência avançarem também, aí se o Corinthians avançar só com pênaltis, pode ser que dispute fora. Então por isso a importância, inclusive, de passar vencendo. Vem para a tela do meu computador e eu vou te mostrar tudo isso. Queria até perguntar para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, de 0 a 10, qual que é a importância, a relevância do Campeonato Paulista nessa temporada para o Corinthians? Para mim, não querendo influenciar o voto de ninguém, para mim tem uma relevância aí 7. E para mim 7 é bastante. E por quê? Porque o Corinthians precisa ganhar campeonato, meus amigos. Precisamos levantar uma taça novamente. Desde 2019, lembrando que a gente não conquista um campeonato, e justamente foi o Campeonato Paulista. E pesa muito para o Corinthians, um time gigantesco como o nosso, não levantar um troféu em 6 anos. Então por isso sim, coloco muita fé que a gente possa ganhar e levantar essa taça, inclusive dando atenção do mesmo tanto que a gente está dando para a Libertadores agora nessa fase de mata-mata. E quais são as metas que a diretoria colocou? Vamos pegar aqui do ano passado, esse daqui é um vídeo que eu postei um tempo atrás aqui no canal. Inclusive canal esse que, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí agora mesmo, meus amigos. Aqui o gráfico, quando eu vou pedindo pra galera se inscrever, veja como que bastante gente que às vezes assiste os vídeos e não é inscrito, rola aqui embaixo e acaba se inscrevendo. Só que daí eu pensei, vou fazer um teste, vou parar de pedir inscrição nos últimos vídeos. Desde dia 19, 18 de fevereiro, eu não peço mais durante os vídeos aqui pra galera se inscrever. E olha como que diminui. Parou, o canal estagnou. Então rumo a 49 mil inscritos. Se você acompanha o canal e ainda não é inscrito, rola aqui embaixo, se inscreve agora mesmo. E nesse mesmo canal que eu tô falando, a gente fez um vídeo sobre as metas. Lá em 2024, primeiro ano da diretoria aí do Augusto Melo, as metas para os campeonatos que a gente estava disputando no passado eram as seguintes. No Paulistão, a diretoria queria as metas financeiras, não esportivas, vale a pena lembrar. As metas financeiras era que o Corinthians pelo menos chegasse numa semifinal e não chegou, parou na primeira fase. Na Copa Sul-Americana, a meta era que a gente chegasse pelo menos nas oitavas de final, meta financeira. A gente chegou até semifinal, então estourou. A gente conseguiu ganhar muito mais do que planejava. As metas no Campeonato Brasileiro é que a gente terminasse pelo menos entre os 7. E depois daquela arrancada absurda, justamente em sétimo a gente chegou, então a gente conseguiu atingir a meta, a premiação em dinheiro que a gente almejava naquele início do ano. E na Copa do Brasil era que chegasse pelo menos até as oitavas, a gente foi até a semifinal. Então foi mais superior do que a gente imaginava em relação a ganhos. E para esse ano, a diretoria colocou como meta chegar pelo menos na semifinal do Campeonato Paulista também. Então para isso a gente está a um jogo disso acontecer, jogando em casa contra o Mirassol. Temos sim totais condições de alcançar essa meta. Vamos até um pouco mais além, a diretoria colocou nessa de meta financeira, vale lembrar, destacar, grifar aqui, financeira e não esportiva, chegar pelo menos até as oitavas da Libertadores, chegar entre os 8 do Brasileirão e chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil. Aqui em amarelo que você está vendo do lado, eu coloquei ali no Paulistão semifinal, na Libertadores pelo menos quartas, no Brasileirão pelo menos entre os 6 e na Copa do Brasil quartas. Essas são as minhas expectativas, financeiras inclusive, esportivas eu quero até ir além, o Corinthians tem que ganhar uma taça esse ano. E o Paulistão já se mostra a opção mais viável já logo no começo, para inclusive dar aquela moral e a gente conseguir ir mais forte ainda, mentalmente e na bola para os próximos grandes campeonatos que a gente tem a disputar, somente de alto patamar, né? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Então sim, em metas a gente está muito próximo. Os confrontos que serão realizados nessas quartas de final são os seguintes. Hoje, sábado, vai ter São Bernardo e Palmeiras. Amanhã, poderia ser no sábado o jogo do Corinthians por conta da Copa do Brasil, por conta da Libertadores no meio da semana lá no Equador, né? Mas enfim, ainda não conseguiu essa data. A gente vai disputar contra o Mirassol às 6h30, vale a pena lembrar, não é 4 horas, e vai passar na Record,
TV aberta, vai passar também na Cazé TV aqui no YouTube. E no domingo também, Santos e Red Bull Bragantino, fechando na segunda-feira, São Paulo e Novo Horizontino, que inclusive pode ser esse o duelo aqui, ó, entre os dois. E por que que pode ser Palmeiras e São Paulo e Corinthians e Santos, por exemplo, caso os 4 grandes avancem aí para as semifinais? Por conta disso daqui, ó, meus amigos. Vamos pegar aqui as quartas de final e caso avance para a semifinal, é a melhor campanha contra a quarta melhor campanha e na outra semifinal é a segunda melhor campanha contra a terceira melhor campanha. Se a gente pegar a classificação geral das melhores campanhas dessa primeira fase no Campeonato Paulista, a gente vê isso daqui, o Corinthians com 27 pontos e se avançar para a semifinal, então pelo menos vai ter 28 pontos porque vai ter que empatar aí para os pênaltis e aí avançando o Corinthians fica com 28 pontos e não será alcançado por ninguém. Nem que São Bernardo vença, Palmeiras vença, no máximo vai a 26, 2 pontos atrás do Corinthians, então não será ultrapassado. A gente, se avançar, vai ser com uma melhor campanha. Então, dito isso, tanto São Bernardo ou Palmeiras, que se enfrentam inclusive, não vão nos enfrentar caso a gente avance para a próxima fase na semifinal. E aí fica em aberto entre o duelo entre Santos e Red Bull Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino. Vamos colocar aqui na teoria que os 4 grandes avantes só para a gente ter ali os cenários mais prováveis. Mas claro, pode mudar também essa organização aqui. Mas para saber a gente vai pegar Santos ou São Paulo. Jogando classificação geral. Atualmente, primeira, segunda, terceira e quarta melhor campanha está nessa ordem. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Se num mundo mágico todos vencerem e acrescentarem 3 pontos para cada um, vai dar Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo na semifinal, inclusive nessa ordem de mando que eu acabei de citar aqui. Mas, por exemplo, se o São Paulo avance empatando, vai a 20 pontos e o Santos avance vencendo, vai a 21. Então, altera essa ordem. Aí seria Corinthians e São Paulo e Palmeiras e Santos. Então, sim, dependendo de como esses times avançarem, pode modificar aí as ordens na tabela, a gente ter adversários diferentes nessa próxima fase. E aí, quem que você prefere? Se os 4 grandes passarem, você prefere pegar São Paulo ou Santos na Neoquímica Arena na semifinal? Coloca aqui embaixo nos comentários também. Claro, isso num mundo mágico onde todos os 4 grandes passem, não aconteça nenhuma zebra, mas que pode sim acontecer. Como que vem o Mirassol? O Mirassol tá mal. Meus amigos, quem se lembra que a gente teve 12 jogos nessa primeira fase? Mas quando a gente tava na... metade dessa primeira fase do Campeonato Paulista, assim, com 6 jogos, o Corinthians estava ali, ó, cabeça a cabeça com o Mirassol para ver quem que era o líder geral da primeira fase do Campeonato Paulista. Só que depois, do meio do campeonato para frente, olha só o que aconteceu com o Mirassol. Só derrota e só empate. Acabou ficando em 9º na classificação geral. Inclusive, se a gente pegar os jogos que ele teve aqui no Campeonato Paulista, ele vem de uma sequência absurdamente ruim. O Mirassol vem mal, vem com demissão de técnico, vem perdendo as 3 partidas para os 3 grandes aí que ele enfrentou, né? Ele estava no nosso grupo, então não pegou o Corinthians, mas perdeu para o Santos na estreia, só para ter uma base comparativa de 2-1. Perdeu para o São Paulo também, jogando fora de casa os 2 jogos, tanto na Vila quanto no Morumbi. Deu 4-1 para o São Paulo. Olha só, e também perdeu para o Palmeiras nesse último jogo que acabou classificando o Palmeiras e eles estavam jogando em casa. Então perderam os 3 jogos contra os 3 grandes que eles disputaram e também perdeu para o Red Bull Bragantino, que também é time de Série A, e perdeu de 3-0. Então o Mirassol conseguiu ali 5 vitórias consecutivas contra adversários mais acessíveis. Beleza, que tem o São Bernardo aqui que também classificou muito bem com a segunda melhor campanha, só que isso lá no começo do campeonato, né? Eles venceram. E daí depois eles emendam uma série de 6 jogos sem vencer, sendo que são 5 derrotas e um empate nessa série muito ruim. Então o Corinthians tem que ir para cima e fazer valer mando de campo, torcida, superioridade técnica, momento também. Se o momento do Corinthians não é aquele grande momento de um grande futebol, pelo menos em resultados, olha só a diferença. A gente só tem uma derrota para o São Paulo naquele jogo que a gente fez um bom primeiro tempo, só que o segundo tempo foi terrível e acabou nos colocando essa derrota na nossa conta. Beleza, muitos empates, inconsistência, a gente colocou times reservas, o Campeonato Paulista contra a Portuguesa, Guarani, a gente não fez bons jogos contra o CV, que são os últimos jogos aí que a gente pode tirar de média, né? Só que ainda assim, resultados o Corinthians está tendo. E a gente precisa de mais um resultado como esse positivo para a gente avançar para a semifinal. E contra o Mirassol, que vem fragilizado dessas últimas sequências aí. Mas aí, mata-mata, o Corinthians vai colocar agora a força máxima.
Como que o Corinthians pode vir para esse jogo? Escalação provável que a gente tem mais ou menos o seguinte. Com um detalhe, olha só. Antes disso, olha só aqui o histórico entre Corinthians e Mirassol. Nunca perdemos para o Mirassol. São 9 vitórias do Corinthians e 4 empates. De uma história que acontece, é bem recente, a partir de 2008 que começaram esses duelos. Só que o Mirassol não é novo não, inclusive o Mirassol está fazendo seu centenário nesse ano. O Mirassol é de 1925, obviamente 100 anos depois, 2025 fazendo seu centenário. 21 gols do Corinthians contra 10 do Mirassol, ou seja, 9 partidas sem perder, e a gente vem de 4 vitórias consecutivas aqui, ó, do Brasileirão de 2020, 21, 22, 23, 24 ficou sem disputar e agora pegando o Mirassol novamente, agora numa fase de mata-mata. E lembrando que ano passado, essa daqui é classificação geral, grupos do ano passado. A gente só não pegou o Mirassol ano passado porque ele estava no mesmo grupo que a gente também. Então, coincidentemente, a gente teve 2 anos seguidos no grupo do Mirassol e o Mirassol conseguiu fazer uma campanha bizarra também. Corinthians e Mirassol acabaram ficando pelo caminho no Paulistão do ano passado, com 14 pontos, os dois. Fazendo uma campanha bizarramente igual e bizarramente péssima os dois. Esse ano vai ser diferente, agora se encontram nas quartas de final. Escalação, como que vem o Corinthians, meus amigos? Ao que tudo indica é isso, é quase força máxima, porque muito provavelmente será poupado o Rodrigo Garro para o jogo da Libertadores por conta de um cansaço físico. Ele que ficou muito tempo treinando no início de ano, agora está voltando a campo e por conta desse desgaste será preservado nessa partida, vai para o banco, não está descartado do jogo não, mas muito provavelmente Igor Coronado será o titular na sua posição. A gente vem de Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Tchoca e Bidu pela esquerda, colocando o Bidu então provavelmente como titular da lateral esquerda, ganhando, reassumindo o seu posto de titular lá pela esquerda. E vale lembrar que agora a gente tem o Angileri que já apareceu, já bidou e já está disponível também para estrear pelo Corinthians, ainda não na pré-Libertadores, que só permite inscrever novos atletas a partir da fase de grupos, mas no Campeonato Paulista já pode jogar. Meio campo com Martínez, Bidon e Carrilho e lá na frente Igor Coronado. E é até uma aposta válida, e aí a gente quer ver pra valer o que o Igor Coronado tem pra mostrar de futebol, porque a média ali não tinha até como a gente comparar realmente o futebol do Igor Coronado, sendo que ele olha pro lado, tem o Charles de um lado, olhava pro outro, tinha quem lá? Rian, olhava lá na frente, tinha, sei lá, Héctor Hernandes, Pedro Raul. Como que você vai conseguir colocar realmente uma nota e saber se o futebol do Igor Coronado está sendo aproveitado da forma máxima possível? Agora com o time titular, se for dessa forma, nessa configuração, lá na frente com o Memphis Depay e Yuri Alberto, ele está cercado teoricamente dos melhores do nosso elenco, e é aí que ele tem que mostrar jogo. Ano passado, quando a gente precisou, principalmente em competições de Copas, ele nessa fase de mata-mata ele conseguiu mostrar futebol, e é isso que a gente espera de você, Igor Coronado. E por que o Romero tá aqui embaixo, é porque também ele tá brigando para conseguir uma vaga nesses 11 titulares pro Campeonato Paulista. Se por um acaso esse desgaste físico, essa preservação para o jogo na Libertadores no meio da semana, lá no Equador pela quarta-feira, atingir, por exemplo, até um Memphis Depay, então poderemos ter até mesmo Yuri Alberto e Romero como dupla de ataque nessas quartas de final contra o Mirassol. Não é de todo ruim também, porque o Romero recentemente fez 2 gols, deu assistência nessa temporada, está conseguindo render, transformar em números também, e nunca faltou comprometimento para o Paraguai. Então, se ele entrar como 11 titular também, não vou ficar chateado também, principalmente por conta da quarta-feira já a gente ter essa pedreira jogando fora de casa com o Barcelona de Guayaquil. O que você achou desses 11, hein? Muito provavelmente voltaremos aí com esse 4-4-2, Losango, Martínez um pouco mais recuado, deixando justamente essa ponta direita aqui para o Carrilho explorar, excelente jogador, conseguiu fazer boas jogadas também, difícil achar uma partida ruim, né? Mas o jogo contra o CV também foi o grande nome do Corinthians, na minha opinião. Tá, Yuri Alberto fez 2 gols, beleza. Mas quem conseguia, principalmente dar aquele desafogo, aquela linda jogada de assistência também do primeiro gol, fazendo ali um papel mesmo de ponta direita, erguendo a cabeça sempre muito elegante e inteligente, André Carrilho. Bandostore.com. Também, caso você queira uma peita ano passado, por exemplo, 2024-25, são esses modelos. E corre que se você quiser garantir, tá acabando, hein?
Já vai virar aqui as camisas, serão atualizadas. Se você curtiu alguma delas, corre para garantir na sua coleção, porque são os últimos dias que você pode garantir. Principalmente o modelo jogador, essa All Black é linda, sensacional. Camisas a partir de 69, tem um acréscimo também das taxas de importação, mas ainda assim fica com um custo-benefício show de bola. O seu clique será redirecionado para o vendedor e com ele finaliza sua compra. Em breve, assim como eu falei, as camisas temporada 2025 já estarão disponíveis. Modelo treino já estão. Então, caso você queira aproveitar também já a temporada 25, logo menos já vai aparecer também a camisa 1, camisa 2, aquela branca homenageando o Mundial, o primeiro Mundial do Corinthians em 2000, a preta também. Em breve vão aparecer aqui na loja. bandostore.com, link na descrição e comentário fixado. Para fechar o vídeo, palpites, coloca aqui embaixo. Depois, amanhã, no pós-jogo, você vem conferir e ver se acertou ou não. Pô, quer ver? Eu vou colocar meu palpite também. A minha aposta é que o Corinthians, enfim, vai conseguir passar zerado na defesa e a gente vai meter 2-0 e avançar para essa semifinal. O que você me diz? Tá bom? 2-0 tá show de bola, hein? Deixa aqui embaixo o que você imagina que vai acontecer amanhã e quais serão os nossos adversários. Quem que você acha que passa? Vai passar São Paulo? Vai passar Santos também? Os dois vão vencer. Quem que vai avançar? Eu acho que vai dar um Corinthians e Santos nessa semifinal. E no final das contas eu acho que sim, vai acabar passando os 4 grandes. Vai acabar na outra semifinal dando Palmeiras e São Paulo. E aí a gente pode ter um Corinthians e Palmeiras nessa grande final. Um Corinthians e São Paulo. Sensacional, hein? Forte abraço, meus amigos aqui que falou foi o Alisson. Te espero no pós-jogo amanhã. Se inscreve no canal, tamo junto e vai Corinthians rumo à semi no Campeonato Paulista.